Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular. E agora a gente vai ver como adicionar navegação. E aqui, olha só, antes da gente iniciar, a gente vai fazer o seguinte, ó, como a gente não está lidando nesse curso com testes, então só para fazer uma pequena limpeza, eu vou pressionar aqui, né, o Ctrl e vou selecionar todos os arquivos que tem o .spec. .ts e aí vou clicar com o botão direito e vou deletar esses arquivos, porque a gente já dá uma limpeza melhor aqui no nosso projeto, sendo que mais à frente, depois de alguns outros vídeos aí, eu vou mostrar para vocês uma forma de estruturar o projeto, tanto para projeto pequeno quanto se o seu projeto crescer. Então vai ser também uma forma bem interessante de vocês aprenderem. Então olha só, o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui, vou abrir o terminal e o objetivo nosso aqui é criar uma navegação. Então para isso a gente vai criar um módulo chamado app routing. Então eu vou fazer o ng de generate, o ng, o g de generate, e aqui eu vou criar um módulo e o nome dele é app-routing, e aqui eu vou adicionar uma flag chamada flat. Geralmente quando a gente cria um módulo, ele cria uma pasta com o mesmo nome e lá dentro ele coloca esse nome .module. Então, quando põe o flat, ele na verdade vai criar esse app-route dentro da nossa pasta app. Se a gente olhar aqui no nosso projeto, a nossa pasta app, dentro dela tem o app-module. E se a gente criasse sem este atributo flat, ele ia criar uma pasta chamada app-routing, e dentro dela o app-routing module. Então o flat faz isso, ele vai criar este arquivo dentro da pasta app. E eu vou também colocar aqui uma outra flag chamada module igual app. O que eu estou informando aqui? Eu estou dizendo para que o meu módulo ele seja adicionado dentro do meu módulo app, ou seja, ele vai ser registrado dentro do módulo app. Então aqui eu vou rodar o Enter e vou mostrar para vocês o resultado. Então se a gente dá uma olhadinha, olha só, no nosso app module, ele adicionou o app routing module. Então ele já fez essa adição para mim por causa deste comando, dessa flag. Eu pedi para ele registrar no módulo app. Então o meu módulo aqui, que é o app module, foi registrado com esse módulo novo. E também ele criou o arquivo app-routing-module. Então quando a gente olha para esse arquivo, ele tem a mesma estrutura de um módulo. Então ele tem aqui o ng module, que é para dizer que esta classe ela é um módulo. Então a gente tem aqui em cima essa nomenclatura. E aqui dentro também eu tenho as declarações, imports e tudo mais. Geralmente um módulo novo ele adiciona o common module. O common module ele é um módulo comum do Angular que tem aquelas diretivas, por exemplo, ngIf, ngFor e tudo mais. A princípio a gente não vai precisar dela, então eu já vou até tirar isso daqui, porque não vai fazer parte aqui do nosso escopo. Então tá certo, o que a gente vai fazer aqui dentro deste arquivo de rotas, de route module? Eu vou criar aqui uma constante chamada routes, e esta constante ela é de um tipo, e o tipo é routes. Este routes ele faz parte de um módulo do Angular chamado Angular/router. E como que funciona ele? Dentro dele a gente vai especificar algumas rotas. Então aqui ele é um array, então ele vai ser um array, e dentro deste array ele vai receber aqui
as informações que eu vou criar de rota. Então, um atributo para ser criado aqui é o path, que eu vou querer que o path seja heroes. E eu vou dizer que o component inicial dessa rota é o component heroes component. Então, quando a gente tiver aqui no nosso, por exemplo, localhost 2.4200, seria isso aqui, ó, colocar o heroes nesta rota aqui, na URL. Então, quando eu falar que caso tenha na minha URL o /heroes, eu vou querer que o component heroes seja exibido na nossa página. Então, este arquivo nosso aqui, essa constante aqui, ela fica criada. E agora a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente pode apagar as declarações, porque a gente não vai declarar aqui dentro nenhum component. E aqui a gente pode fazer o seguinte: eu devo aqui adicionar o router module. O router module também faz parte do pacote @angular router. E aí eu vou falar aqui o for root, ou seja, para minha aplicação raiz, né, a aplicação inicial, eu quero que ela inicie com essa minha constante que a gente acabou de criar agora. E desta forma eu importo um módulo que vai fazer com que as nossas rotas estejam disponíveis, que conforme a gente definiu aqui. Mas tem um outro ponto importante. Lembra que este nosso app routing module, ele está sendo importado no nosso app module. E no app routing module eu estou importando o módulo router module. Só que se esse daqui está importando o routing module, o app routing module tem que exportar alguma coisa. Então, no caso, a gente vai colocar aqui um outro atributo no nosso ng module chamado exports. E o exports ele é também um array, e no caso eu vou exportar o nosso router module. Então aqui eu coloco o router module, então eu importo para dentro do router module a nossa rota, e aí depois eu exporto o router module. Então agora o app module, que é o nosso módulo inicial da aplicação, ele vai estar importando a rota de heroes que a gente acabou de criar. Então agora eu vou salvar todos os arquivos. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um pulo no nosso app component, nosso template, app component HTML. E como agora a gente está usando as rotas, a gente vai usar então aqui de uma forma diferente. Eu não vou mais diretamente mostrar o app heroes. Aqui então eu vou poder apagar e vou colocar aqui um elemento chamado router outlet. O router outlet ele faz parte do router module. E como a gente exportou ele no app routing module e importou ele no nosso app module, ele fica disponível para a gente poder usar no nosso template. Então agora, quando eu colocar na URL /heroes, ele vai consultar este arquivo aqui que foi adicionado essa rota, né, no for root. Então ele vai encontrar o heroes, ele vai pegar o heroes component e vai injetar ele exatamente neste local onde está o router outlet. E amanhã, como a gente vai ter outros links, esses outros links, que seriam outros components, vão entrar exatamente nesse ponto aqui. Então, agora eu vou salvar todos esses arquivos. E aí o que a gente vai fazer agora é rodar o nosso projeto. Então eu vou rodar com ng-s. Então agora vai subir o nosso projeto. Pronto. Então aqui, olha só, o que eu vou fazer aqui no nosso projeto. Aqui, ó, eu vou rodar o localhost 4200.
Então agora perceba que ele está mostrando apenas o nosso título, que é o Tour of Heroes. O nosso app message, por enquanto, não tem nada, porque não foi carregado nenhuma informação. E agora, se eu vier na nossa URL e colocar /heroes, agora ele vai trazer para nós o nosso primeiro component, que é o nosso component de heroes. Consequentemente, tudo funcionando normalmente, só que agora ele obedece o nosso arquivo de rotas. E agora o que a gente vai fazer? Vamos adicionar um link de navegação aqui na nossa toolbar. Então, para isso eu vou dar um pulo aqui no Material, a gente vem em Components e aqui no final a gente tem a toolbar. E pegando o exemplo aqui, ele tem um exemplo que ele coloca ícones lá na direita. Então, quando eu clico nesse ícone de View Code, eu consigo ver como que foi feito. E aqui o que ele tem, né? Então ele tem aqui o nome da aplicação. E aqui embaixo ele tem uma classe que ele usa um CSS para jogar o conteúdo lá para a direita. E aí ele tem um botão em que é adicionado o ícone. Então eu vou copiar esses dois trechos aqui. Vamos aqui para o nosso projeto. E aí, exatamente neste ponto aqui, a gente está aqui na nossa toolbar. Então eu vou colar essa informação. E aí perceba que ele está reclamando do Match Icon. A gente não adicionou o Match Icon ainda. Então o que eu vou fazer aqui? A gente pode adicionar diretamente aqui, não preciso copiar de lugar nenhum. Então é só, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, Match. Eu vou duplicar essa linha, Match Expansion Module ou qualquer um outro aqui, só para já facilitar. E aqui no final é Angular Material Icon. E aí eu vou adicionar aqui o Icon Module. Deixa eu só confirmar se é esse nome mesmo, Match Icon Module. Então agora eu vou copiar este nome, Match Icon Module, e vou colocar ele aqui embaixo. Então agora novamente, eu adicionei o Match Icon Module, que o local dele é no Angular Material Icon. Adicionei ele aqui embaixo na seção de Imports. Vou salvar esse arquivo. Consequentemente, aqui na nossa tela, o Match Icon parou de dar o problema. E aqui, vamos salvar. Vou salvar aqui também esse arquivo, esse template. E agora ele adicionou um ícone aqui para nós, né? Adicionou aqui esse ícone, que é um ícone o favorite, que é um coração. E aí, pessoal, quero mostrar para vocês esse ponto aqui. Olha só. Ele adicionou uma classe aqui chamada Example Spacer. Quando a gente vem aqui neste exemplo do toolbar e vem na seção CSS, ele tem aqui, ó, Example Spacer. Então eu vou copiar esse trecho, vou voltar aqui no nosso projeto e dentro do nosso app component SCSS eu vou colar esse Example Spacer. Então, na hora que eu salvar todos os arquivos, perceba que o nosso ícone vai para onde a gente deseja, que é lá para o canto. E aí, o que ocorreu aqui? Aqui ele está usando o Flex. O Flex é uma propriedade que a gente pode usar no nosso CSS, que ele ajuda a gente colocar partes do nosso código em certos locais. A gente pode colocar na direita, na esquerda, colocar um espaçamento, na horizontal, na vertical. Ele é muito poderoso para a gente poder organizar o código no nosso template. E eu vou deixar na descrição link sobre o Flexbox, que explica para vocês aqui detalhes maiores, como que a gente pode fazer, ordenar e disponibilizar os itens na nossa tela, quebra de linha e por aí vai. Ele realmente é muito poderoso. Só que o que acontece? No nosso projeto, eu adicionei o Angular Flex Layout.
O Flex Layout ele é um pacote que ele traz para nós o Flexbox de uma maneira que a gente pode usar como diretivas nos nossos templates. Então ele simplifica um pouco a codificação e é um pacote também que quem é responsável é o time do Angular. E aqui eu tenho um exemplo no site oficial deles, que é o The Explorer Examples Online. E aqui ele está dando um exemplo, né? Aqui tem a direção, né? A direção se é em linha ou em coluna. E aqui se você tem espaçamento entre eles, em volta deles, se você quer jogar para o final, para o meio, para o início, se você não fizer nada. E ele tem também alinhamento na perpendicular. Então, quando você está com ele em linha, você tem também a opção de jogar dessa forma. Quando você está em coluna, aí ele muda a forma que ele mostra aqui. Então, ele é muito poderoso e também muito fácil de usar. Então, como a gente já adicionou esse pacote no nosso projeto, vou mostrar para vocês que aqui no nosso package.json a gente adicionou aqui o Angular Flex Layout. Então faltou só a gente inicializar ele. Então para inicializar ele a gente tem que fazer este import. Então eu vou fazer uma cópia aqui dessa linha e a gente volta aqui para o nosso projeto. No nosso app module a gente vai então importar o Flex aqui em cima, na verdade, primeiro. Então, Flex Layout Module. Aqui eu vou colocar Flex Layout Module. Então, adicionei aqui em cima um import e depois peguei o Flex Layout Module e adicionei aqui em Imports. Com isso, ele está disponível para nós. Então, agora eu vou salvar todos os arquivos. Vamos dar uma olhadinha no console aqui. Aqui já foi tudo ok, não deu problema. E aí, pessoal, ao invés da gente usar, por exemplo, flex, alto, a gente vai poder usar de uma outra forma com o mesmo resultado. Então, por exemplo, ao invés de eu usar a classe aqui, eu vou poder simplesmente colocar um fx flex. Então, isso é uma diretiva que o pacote Angular Flex Layout traz para nós. Então, se eu salvar agora tudo, então ele continua funcionando da mesma forma. E aí eu posso simplesmente vir aqui no nosso SCSS, apagar esse trecho, que eu não vou precisar mais dele, salvar tudo, que agora ele continua da mesma forma. Eu vou entrar mais em detalhes ao longo do projeto, conforme a gente for precisando, eu vou mostrando o que a gente vai melhorar no projeto, organizar, para que o nosso layout ele fique responsivo. Então, fiquem tranquilos que, de acordo com a necessidade, a gente vai mostrando aqui e também na descrição do vídeo. Vocês têm todos os links, caso vocês queiram se aprofundar. Então, agora, a gente vai só dar uma melhorada aqui. Eu vou colocar o ícone. Então, a gente tem aqui neste site, que eu vou deixar também na descrição, os links que a gente pode usar, por exemplo, no nosso projeto, que são todos os ícones do Material. Então, eu já tinha escolhido um ícone anteriormente e eu vou para representar os nossos heroes. Então, ao invés de ser esse favorite, vou usar um chamado Sports Martial Arts. E aí é como se fosse um lutador. Então, para representar que os nossos heroes aqui são poderosos, vamos dizer assim. Então eu vou deixar este ícone aí. Se você quiser também, no link que eu vou deixar dos ícones, você pode ir lá e de repente procurar e encontrar um que lhe satisfaça. Então agora no nosso projeto a gente vai adicionar um link para que ao clicar neste ícone ele mostre o nosso heroes aqui. Para isso, o que a gente vai fazer?
a gente vai aqui neste ponto desse button. Aqui na verdade ele também tem esse label, né? Esse area label que serve para quem, por exemplo, deficientes visuais, quando forem passar o mouse aqui em cima, eles vão ter essa descrição aqui. Então aqui eu vou poder tirar primeiro essa classe, que não vou precisar dela. E aqui eu posso colocar, aqui o nosso vai ser o nosso Heroes List. E que a gente vai adicionar aqui agora, então é o nosso link. Então, quando a gente adicionou o nosso Router Module e importou ele no nosso módulo principal, ele traz para nós também a possibilidade de usar aqui uma outra diretiva chamada Router Link. Neste Router Link eu vou colocar aqui o /heroes. E agora eu vou salvar tudo. O nosso projeto continua funcionando, só que agora eu vou tirar esse 4200, esse /heroes, quer dizer, vou rodar. Então meu projeto está rodando aqui. E agora, quando eu clico em cima do ícone de Heroes, ele mostra agora os nossos Heroes aqui embaixo. E a gente pode também dar mais uma incrementada. Vamos dar um pulo aqui no Tooltip. A gente tem aqui o toolbar, Tooltip está aqui embaixo. Então eu vou pegar aqui, eu vou importar o módulo Tooltip, vou fazer uma cópia dele. No nosso app módulo eu adiciono o Mat Tooltip e agora eu coloco ele no nosso projeto. Então primeiro eu importo, depois eu adiciono ele aqui no nosso Imports. E o Tooltip, ele é muito simples, então a gente pode, ao passar o mouse em cima, ele vai mostrar. Então eu posso fazer aqui, ó, clicar no ícone do código, e aqui eu tenho lá Mat Tooltip. Então eu vou fazer uma cópia, e no nosso projeto, aqui neste botão, eu vou adicionar esse Tooltip. Então eu vou fazer aqui vou dar um Enter para ficar um pouco melhor. Aqui, Heroes List, ou apenas Heroes. Vamos colocar Heroes para quem olhar aquele passar em cima do ícone, né? Agora passou o ícone, ele vai mostrar ali Heroes. Aqui vou voltar ele para o tamanho normal. Olha lá, quando passar o mouse em cima, ele vai mostrar Heroes para nós, que é um tooltip. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. A gente adicionar uma navegação no nosso projeto usando o módulo de rotas do Angular. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço!